estou aqui para falar com vocês sobre um encontro muito especial que aconteceu com autores de livros do Ministério Infantil. O encontro aconteceu aqui no Rio de Janeiro, na Igreja Academia da Fé na Tijuca, e foi promovido pelo grupo Lidere Crianças. E eu tive a honra de apresentar e entrevistar esses autores maravilhosos que escreveram recentemente sobre o Ministério Infantil. Foram eles: Keila Araújo, autora do livro Lidere Crianças e o Segredo da Melancia. A Bíblia diz que tem que ser obreiro aprovado. Não é só ser um obreiro, não é só trabalhar. Então tem pessoas que trabalham, suam a camisa, trabalham muito, porém estão reprovados, estão trabalhando errado. Por isso que é necessário conhecer a vontade de Deus antes de fazer. Mônica Coropos, cantora, compositora e autora do livro Musicalizando com Alegria, você precisa conhecer. A música não é só entretenimento, ela é conhecimento. Por isso que quando você compra um CD, quando você escolhe uma música para tocar no seu culto infantil, você tem que ser criterioso. Você tem que ser um pesquisador. Por quê? Porque a criança aprendendo aquela música, se ela tiver um erro teológico, né, uma inverdade, uma heresia, a criança vai seguir cantando aquilo. E como nós temos isso nos nossos hinos, tanto para adulto quanto para criança. Vanessa Magalhães, autora do livro Educação Cristã na Infância. Nossas crianças estão desprotegidas, elas precisam de muralhas efetivas, a muralha do Evangelho, da salvação do Senhor, sendo construídas ao seu redor. Marlon e Cíntia Spilari, autores do livro Pais Cristãos. E a gente precisa ter essa consciência de que a gente precisa levar nosso filho a Cristo. Consagrar o nosso filho, dia após dia. Educar é caminhar junto. Então a gente precisa estar junto com os nossos filhos. Por mais que o tempo às vezes é curto, por mais que você tenha várias coisas para fazer, mas o caminhar com seu filho, orar com seu filho vê em você um exemplo, é fundamental. E Flávia Grégio, autora do livro Mala de Ideias. Ministério é servir, não existe ministério sem servir. Quando você é chamado para algo, né? O Senhor te deu aquele chamado. Ele só se torna ministério quando você serve o outro. O dom que Deus te deu, quando você serve o outro, é ministério. Se você não servir o outro, não é ministério. Foi um dia inteiro onde falamos sobre assuntos relevantes ao Ministério Infantil e novos desafios para a educação cristã. E nesse vídeo eu fiz um resumo muito especial de tudo que aconteceu nesse dia. Já quero desde já agradecer a equipe da Academia da Fé que cobriu todo o evento e disponibilizou esse material maravilhoso aqui pra gente, para que não ficasse só com a gente no dia do encontro, mas que chegasse até você e fosse bênção na sua vida. Bom dia! A paz do Senhor Jesus! Quem está feliz aqui diz amém! Quem está feliz aqui diz glória a Deus! Tá fraco, hein? Pode ser mais forte? Vamos lá. Quem está feliz aqui diz aleluia! Quem está feliz aqui diz glória a Deus! Quem está triste aqui diz amém! Ah, estão espertos, muito bom. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês durante esse dia, nesta manhã, separada por Deus. Estou muito honrada pelo convite da Keila Araújo, de estar me dando essa oportunidade de entrevistar pessoas tão especiais, com tanto conhecimento aqui, E eu sei que cada um aqui separou esse momento, esse dia, para estar aqui aprendendo, e não foi em vão a sua presença aqui. Eu quero dizer que antes de ser um encontro com autores, encontro com o Ministério Infantil, é um encontro com o Senhor Jesus. Aonde você tem reservado um tempo do seu dia onde poderíamos estar fazendo tantas coisas, Eu mesma deixei meus 2 bebês em casa. E estamos aqui para aprender a melhor servir com excelência. E a obra do Senhor deve ser feita dessa maneira.
né? Eu sou a Sunamita, eu sou professora evangelista de crianças, sou membro da Igreja do Nazareno, em Anchieta, Pastor Cláudio, faço parte do grupo Lidere Crianças, sou professora do IMC, Instituto Ministério com Crianças, que o Caio já falou aqui para vocês. Quem aqui conhece o IMC? Levanta a mão. Muito bem. Quem aqui já foi aluno do IMC? Quem aqui vai ser aluno do IMC? Amém! Glória a Deus! Então, eu costumo dizer que ninguém sabe tanto que nunca possa aprender. A gente tem que estar sempre aprendendo, sempre disposto a aprender. Precisamos nos atualizar. Amém? Mais o quê? Faço parte também da JMMI, sou agente da salvação, aonde tive a oportunidade de conhecer a pastora Eloana, né? Até é difícil falar, pastora Eloana, e estou muito feliz por estar aqui com vocês. Sou a mamãe do Benício, de 2 anos, da Helena, de 1 ano, tá? E tem um canal, Fala Sunamita. Quem aqui conhece? Ai, ufa! Quem não conhece, vale a pena conhecer, tá bom? E, gente, olha só. Então, agora, eu quero chamar aqui ela, que é a fundadora do Grupo Lidere Crianças, do Instituto Ministério com Crianças. Ela que tem uma vasta experiência com crianças e está aqui organizando esse evento todo aqui pra gente. A autora do livro O Segredo da Melancia. E se você não conhece, você precisa conhecer para contar para suas crianças esse segredo. Vamos receber com fortes aplausos a Keila Araújo! Perto de Deus eu quero andar. Perto de Deus eu quero andar. Perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. Amém. Vamos sentar. Bom, aqui já temos um chapéu, uma melancia, né? Já sabemos que a gente vai falar sobre o segredo da melancia. Tá legal, sim. Estou aqui com os 2 livros da Keila. Quem já leu esse livro aqui? Lidere Crianças. Amém. Vamos começar por ele, então? Logo na introdução do seu livro, você fala que se a gente quiser deixar um legado e uma marca no mundo, devemos amar e influenciar as crianças. Por quê? Porque, primeiro, não precisa ser crente para entender essa frase. Eu acho que o não crente entende a relevância da criança, porque ela você deixa um legado ali. Acho que a pessoa que nem tem a ajuda de Deus, ela não é crente, ela entende isso superficialmente. Nós que temos a vida espiritual, temos essa comunhão com Deus, podemos entender ainda mais, no sentido de que a criança foi criada por Deus, então existe um propósito espiritual nisso. O porquê da criança. Né? Por que crianças no mundo? Por que Deus inventou isso? Tudo que Deus faz tem propósito. Não foi à toa que Ele inventou essa fase do desenvolvimento humano, que cada um de nós pudéssemos passar pela infância. O próprio Senhor Jesus também passou por esse período. E quando a gente se torna adulto, a criança continua exercendo um papel na nossa formação de quem nós devemos ser. Nós cristãos, aí Jesus dá vários ensinos do porquê da presença das crianças, da participação delas, e não só dessa criança servir para a gente como exemplo, que muita gente entende assim, mas a criança ser um desafio para nós, ser um campo para a gente trabalhar, uma responsabilidade nossa, que eu gosto muito mais de bater nesta tecla, porque eu acho que a pessoa entende a criança é exemplar, a criança tem características que a gente deve imitar. Eu acho que as pessoas já entenderam isso. Falta um pouco mais entender que criança é compromisso nosso, é responsabilidade nossa. O futuro depende delas, mas elas dependem de nós. E a gente tem responsabilidade agora com elas. A infância passa rápido, né? Então, por que se você quer deixar uma marca e você quer deixar um legado duradouro, você deve amar e influenciar crianças por causa disso? Né? O Brasil é um país cheio de criança, você deve ter criança na sua casa, na sua família. Então, não tem como um brasileiro dar uma desculpa de que não teve criança para influenciar. Eu não tive oportunidade porque no meu país não tem criança, no meu bairro não tem criança, no meu prédio não tem criança. Não, é uma realidade nossa. Nós podemos, nós brasileiros estamos com tudo na mão para a gente levantar uma nova geração. Tem muitas crianças no Brasil. O Brasil é cheio de crianças. Eu não tenho filhos, mas tem criança na minha família, tem criança no prédio que eu moro, tem criança na cidade de Niterói, aqui no Rio,
tem criança na igreja onde eu sirvo, então eu posso contribuir para uma nova geração se levantar. O crente tem que entender isso. E para ele influenciar as crianças, ele tem que amar as crianças. Ele tem que amar as crianças. Então, tem pessoas que estão achando que podem não amar as crianças e ficar por isso mesmo. Ah, eu não gosto de criança e pronto. Não, você precisa orar por isso e consertar. Porque se você não fosse crente, tudo bem, mas você, sendo filho de Deus, você tem que entender a questão espiritual envolvida nisso. Precisamos deixar um legado duradouro e influenciar as crianças agora. Por que evangelizar crianças? E por que o ministério com crianças é o ministério mais estratégico para o reino de Deus? O evangelizar criança é o objetivo principal do Ministério com Criança, é a frase do Sam Doert, do livro dele, Por que evangelizar crianças. E enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, tudo isso que a gente está falando, essa bandeira que a gente levanta tem base teológica, nós não estamos falando uma opinião, uma coisa que a gente acha. Quando falamos aqui, tem muitas pessoas que ainda não acreditam que uma criança de 4 anos pode se converter. Porém, não é questão de achismo, é uma questão de base, fundamento bíblico, teológico e de experiência. Quando eu afirmo que recebi Jesus com 4 anos, porque eu recebi Jesus com 4 anos, eu não recebi outra vez de novo. Então, ou eu recebi naquele momento, ou eu não tenho Jesus até hoje. Como é a experiência de muitos homens e mulheres de fé que falam, eu recebi Jesus com 5 anos de idade. Ou foi naquela idade ou não foi ainda. E nós estamos falando de grandes homens e mulheres de fé. Pessoas que contribuem, que produzem para o reino. Como a Sunamita falou, grandes pessoas, né? Billy Graham, Spurgeon, não sei o que, tudo o pessoal fala, olha, foi muito cedo. Corrie ten Boom, que andou o mundo pregando o evangelho, ela falou, eu aceitei Jesus com 5 anos de idade. O Hudson Taylor, que foi citado aqui, pioneiro na China, levou o evangelho para a China, ele recebeu Jesus com 5 anos de idade. James Dobson, Luiz Palau, que recebeu prêmios Nobel, eles falam que receberam Jesus muito cedo. Então, a experiência confirma, temos a base bíblica. Só tem o achismo das pessoas de achar que não. Talvez porque não foi a experiência dela. Talvez porque ela nunca trabalhou com crianças e nunca experimentou essa forma de Deus trabalhar. Porque existe uma maneira maravilhosa de Deus trabalhar, que é na vida das crianças. E tem crente que ainda não experimentou isso. Nunca viu crianças recebendo Jesus. Agora, nós que estamos envolvidos, a gente vê isso toda hora. Crianças se convertendo, mudando o comportamento. E ninguém muda ninguém. Não é o professor que mudou a criança. Não foi mudar uma pessoa, só o Espírito Santo. Você não muda você mesmo, você não muda seu marido, você não muda ninguém. Então, se você vê que a criança mudou, é obra do Espírito Santo na vida dela. Essa criança se converteu. Então, não existe nenhuma base freudiana, piagetiana, que vai dizer contra a experiência e contra a base teológica, que é a base que a gente acredita, que é a base bíblica. Então, por que evangelizar crianças? Porque a Bíblia manda. A experiência confirma que a experiência tão cedo gera grandes homens e mulheres de fé. Porque evangelizar crianças é a base para um ministério infantil frutífero, onde você vai motivar pessoas a trabalharem com crianças, se você mostrar que a motivação é essa. Porque tem gente ainda que acha que o ministério infantil é tomar conta das crianças ou fazer muito trabalho manual, ou muita dinâmica, muita coisa assim, e tem gente que não se identifica com isso. Então, deixa o ministério infantil para lá, porque não reconhece que ali é um trabalho sério de evangelização e discipulado. Mas quando entenderem que é isso, eu creio que muitas pessoas com o dom do ensino, doutores, mestres, inclusive homens, vão querer se envolver no ministério infantil, se a proposta for essa. Se a proposta é essa, então eu estou dentro. Então, por isso que tem que evangelizar crianças, por causa delas, porque a natureza espiritual delas exige que ela seja evangelizada. É uma criança que precisa de Deus, pecadora, porque a Bíblia diz, porque isso vai motivar pessoas a trabalhar com crianças. Se a proposta é essa, de evangelizar, então eu estou dentro. Essa é a minha visão, porque talvez a questão das brincadeiras e das atividades manuais, isso não me atrai tanto também, porque não é muito a minha área. Mas quando eu penso no Ministério do Ensino e na questão da evangelização, já me atrai. Eu posso até colocar um chapéu desse, que eu acho feio isso, acho ridículo. Mas se for para evangelizar, uma criança eu ponho, entendeu? Você entendeu?
entendendo o meu estilo, minha personalidade, entendeu? Tem pessoas que gostam e ficam bem. Eu não gosto, eu não acho que eu fico bem. Mas se for para evangelizar uma criança, a gente se veste até de, sei lá o quê. Não vou falar nada para não ou então não dar ideia. Não vou falar para não dar ideia. Bom, qual é a importância do treinamento de líderes para o ministério infantil? Fundamental. Inclusive, recentemente, eu estou muito feliz com algo que Deus fez através da vida da Mônica Coropes, porque foi aberta a primeira turma de pós-graduação em Ministério com Criança. Isso é relevante demais. Mais tarde, nós vamos colher o fruto disso, porque ganha uma visibilidade, porque ainda o ministério é subestimado, tá? E aí, quando você tem um curso de pós-graduação em Ministério com Criança, as pessoas já começam a falar, mas tem curso de pós-graduação nisso? Quer dizer, é algo sério, tem alguma coisa para estudar, tem muita coisa para estudar. Então, vai me passar uma mensagem do que é realmente o ministério, que a gente está aqui lutando para isso, para mostrar relevância e tal. E esse curso de pós-graduação funciona como isso, para mostrar relevância. Então, o treinamento de líderes é fundamental, porque se as pessoas não também entenderem que as pessoas que estão ali são líderes, são pessoas com habilidades, são pessoas que poderiam estar servindo em qualquer área da igreja. Mas elas estão lá, servindo a Deus entre as crianças. A gente precisa passar essa mensagem. Eu faço questão de passar essa mensagem, mesmo que sem falar, sem abrir minha boca. Eu gosto de mostrar para as pessoas que eu não sou aquela menininha que estou ali porque gosto de criança. Eu estou ali porque eu tenho segurança de saber que fui chamada para estar ali. Que eu tenho um conhecimento bíblico que vai ajudar as crianças. Eu estou ali só porque confio que Deus me chamou e que Deus pode fazer muitas coisas na vida da criança através de mim. Se fosse por mim mesmo eu ir lá só voluntário, eu não teria essa coragem. Tem gente que tem essa coragem de ir sem saber do chamado de Deus, sem se preparar, sem estudar. Então, o preparo de líderes para esse ministério é muito importante. Para ter um trabalho bom com as crianças, tem 3 bases fundamentais, que é a base teológica, que é isso que nós estamos falando de base teológica, entender os fundamentos, do porquê evangelizar crianças e tal. Tem a base pedagógica, metodológica, técnica, que é essencial. Por quê? Tem muitos líderes de crianças que têm toda a sua filosofia correta, têm a sua teologia correta, eles são bons teólogos, têm a filosofia correta, bons professores, porém falta a parte técnica com a criança. Estão me entendendo? Então, algumas igrejas já estão entendendo a relevância do ministério infantil, estão contratando pastores para o ministério infantil. A pessoa é um pastor, ele é um homem de Deus, ele tem teologia e ele tem pedagogia, ele é um bom professor, porém falta a parte técnica. Ele sabe que é importante a criança memorizar um versículo, mas como a criança vai memorizar um versículo? Esse como, que é a parte técnica, é muito importante. Por isso, a importância do treinamento de líderes para o ministério com crianças. Tudo bem que você é um bom cristão, você dá testemunho, você tem vida devocional, é uma parte do preparo. Porque o preparo é uma coisa complexa, são várias coisas que a gente pode definir que uma pessoa é preparada para o ministério infantil. Ele tem vida com Deus, preparado espiritualmente, ele tem um preparo técnico, é disso que nós estamos falando. Então, o IMC e tal, trabalha essa parte técnica do professor. Como que você vai ensinar a Bíblia? Como que você vai cantar com as crianças? O como. E a terceira base é a prática. Precisa da prática também. Não adianta nada a pessoa ter uma base teológica, uma base pedagógica, metodológica, técnica, mas ela não tem a prática com as crianças. Precisa ter a prática. Então, são as 3 bases para um líder de criança. Isso é treinamento. Prática também, são vários tipos de prática. Prática supervisionada, que você faz em treinamento. Você precisa fazer uma prática supervisionada, com alguém mais experiente falando para você, corrigindo, tal. E a prática sem supervisão, que é você lá com as crianças. Então, esse treinamento de líderes é essencial, tem que ter. Reunião semanal dos professores, treinamento, técnica, prática supervisionada. A maioria dos líderes hoje de crianças preferem usar um currículo pronto.
E fora isso, ainda tem a galera do Ctrl-C, Ctrl-V, né? Hoje com as redes sociais, o WhatsApp aí, então assim, vou pregar. Irmã, eu tenho um tema, vou pregar, me ajuda? Aí alguém vai lá, coloca a historinha pronta, historinha, né? E a pessoa vai lá e reproduz aquilo. E aí, no livro, você fala que o professor, o líder, precisa pensar, planejar e avaliar como se fosse elaborador do material. Ou seja, mesmo que você pegue um material, como, por exemplo, o material da PEC, ainda assim, você tem que pensar, planejar e avaliar como se você fosse elaborador daquele material. E hoje, isso não está acontecendo. Ainda, principalmente com aqueles que não utilizam o material como referência, como esses que você passou aqui, que o Caio citou aqui. Tem muito material, né, mas nem todos eles têm base teológica correta. E eu queria fazer a pergunta: como fazer isso com essa geração de tios copia e cola? Como você orienta? Então, está acontecendo demais, é triste. É bem legal esse tópico. Porque, assim, fala um pouco disso aí no livro que você está comentando. É necessário você pegar um bom material, e aí no livro eu falo, e eu indico os livros da PEC, de material com criança, aquelas lições bíblicas em cartazes, e você, a partir deste bom material que você pode confiar, porque é evangelístico, é cristocêntrico, e a PEC também tem muito material bom de crescimento espiritual. Cadernos de lições que falam dos primeiros cristãos, que falam do Velho Testamento, com muito ensino para a conduta, enfim. São materiais muito bons. E você, como uma pessoa pensante, e uma pessoa que foi chamado, você não é um robô, você não é um ímpio, que não tem direção de Deus, você tem direção de Deus. É muito bom você pegar esse bom material e dar uma mexida nele de acordo com a sua realidade. Às vezes trocou o tema, porque a PEC às vezes coloca no manual dela um nome que eu não gosto daquele nome. Cada um. Você também, talvez você não vai, não gostei desse título, mas se a gente trabalhar esse título, que eu acho que tem mais a ver com a minha igreja, com a minha realidade, aí você inclui uma outra história que você conhece a Bíblia e conhece aplicações, eu vou encaixar essa narrativa aqui, porque eu acho que se eu encaixar essa narrativa aqui, vai ficar excelente. Às vezes o material da PEC vem com 5 lições. Eu quero fazer 2 meses. Eu quero fazer 8 lições. Então, eu incluo mais 3 para eu completar esse ciclo. Eu estou falando disso. Agora, esses professores que ficam... Gente, eu vou pregar tal dia, lição tal. Alguém tem esse material para me passar? Que é isso? Eu não dou nada disso para ninguém. Porque eu não acredito nesse tipo de trabalho. Que você vai pregar semana que vem, que eu vou te dar um material aqui, que as pessoas estão achando que é assim, que é um material que faz o trabalho sozinho, que você só conseguiu fazer o trabalho com as crianças porque foi o material que te deu. Não é isso, não é isso. E também, aí você fez uma pergunta muito interessante, qual é a proposta, então, para os tios e para as tias que vivem de Ctrl-C, Ctrl-V? Não existe muito problema no Ctrl-C, no Ctrl-V. Não vão se escandalizar com o que eu vou dizer. Eu acredito que você deve derivar de alguma coisa. A partir de uma coisa, você fez aquilo. A pessoa que quer criar do nada sozinho, erra, porque só quem cria do nada é Deus. E esse anseio do ser humano querer ser Deus, é aí que começou o pecado no mundo. O diabo conseguiu o que ele queria quando ele fez essa proposta. Você querer ser igual a Deus. Então, a gente não cria do nada. A gente precisa derivar de algo, ser inspirado, ser motivado. Vocês querem ouvir o segredo da melancia? Sim ou não? Então tá, com você. Então, esse livro aqui, eu acho 2 segredos da melancia, não é um só. Quem já leu o livro, talvez agora pode entender do que eu estou dizendo. Eu acho muito bom a gente poder usar a melancia numa dinâmica, numa proposta dinâmica para as crianças, para ensinar a Trindade. A gente, através de uma melancia, a gente ensina para a criança Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de uma maneira incrível. E, ao mesmo tempo, a melancia é a única fruta que reúne essas 5 cores que nos ajudam a explicar o plano da salvação para alguém. Pode ser um adulto, uma criança.
E nós que somos cristãos precisamos nos tornar mais habilidosos na comunicação do Evangelho. Precisa facilitar para os nossos ouvintes. Precisa tornar fácil que eles entendam o plano de salvação. Então, tudo vale, tudo é válido. As cores, uma melancia, outra fruta, ou você usar os seus dedos da mão. Inclusive, eu gosto muito desse método de evangelizar uma pessoa com os dedos da mão. É fantástico. Eu fiz um vídeo e coloquei no YouTube esse método dos dedos, que o meu pai gosta muito de usar o método dos dedos. Os professores de criança começaram a amar muito o método das cores. E parece que agora eles amaram, adoraram esse negócio da melancia. Tá todo mundo assim, surtado com a coisa da melancia. E hoje vejo teu amor até numa melancia. Por isso eu te agradeço todo dia. Quero convidar aqui uma pessoa muito querida, muito especial, com muitos talentos. Ela é mestre em educação musical, compositora, escritora, coordenadora dessa pós-graduação maravilhosa que a Keila citou aqui, né, do Ministério Infantil. Vamos receber com muitos aplausos a Mônica Coropos. Mais uma vez está aqui, né, agora falando com a Mônica Coropos. E eu olho para a Mônica. Quem olha para a Mônica não já fica alegre? Se tiver triste, sai tristeza, né? Porque ela está sempre com um sorriso no rosto, sempre muita alegria. Aí eu queria perguntá-lo de cara, Mônica, será que é por tanta essa alegria que você tem que você pensou no Musicalizando com Alegria? Que pergunta maravilhosa! Então, já vou começar respondendo isso. Eu acho que o afeto, a alegria, o sentimento que a gente expressa quando tem Jesus no coração é que deve falar mais alto quando a gente vive nesse mundo. Às vezes, não só com as palavras, mas com a nossa vida, com o nosso jeito de ser, de tratar as pessoas, não é? Inclusive, um dos eixos da minha pesquisa é a afetividade. Então, por que musicalizando com alegria, Sunamita? Porque o musicalizando está no gerúndio, significa que a gente está sempre aprendendo, não é? E com alegria, porque remete a um sentimento, a uma afetividade, a um vínculo que a gente tem que ter, no caso aqui, com as nossas crianças, não é? Então, a gente precisa exercitar essa alegria. Não adianta a gente falar que Jesus é bom se a gente não transmite essa bondade. Né? Que a alegria do Senhor é a nossa força, se a gente não transmite essa força, essa alegria, independente das circunstâncias. Então, por isso, a alegria é uma marca, deve ser a marca do cristão, e graças a Deus que, né, vocês têm visto isso em mim. Não significa que eu estou sempre sem problemas, né? Até porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas esse bom ânimo é que faz toda a diferença na vida do crente. Mônica, qual a importância da música para o Ministério Infantil? Olha, gente, você olhando uma criancinha de 2 anos, eu tenho uma creche na Pavuna, e quando a gente bota a criança em pé e toca uma música, ela já mexe naturalmente. A música tem esse aspecto de desenvolver a gente de uma maneira maravilhosa, de uma maneira integral. Então, a criança ela vai ser desenvolvida no seu aspecto psicomotor, que são os movimentos, não é? A música também ensina verdades, porque quando você canta uma música, dificilmente você esquece. Então, quando a gente canta uma música sobre o plano da salvação, a criança vai para casa com essa música, ela vai reproduzir o plano da salvação em casa, né? E às vezes na mensagem não é tanto. Então a música fica, ela tem esse poder de fixação. E também, então, é o aspecto cognitivo, ela mexe também com o conhecimento. A música não é só entretenimento, ela é conhecimento. Por isso que quando você compra um CD, quando você escolhe uma música para tocar no seu culto infantil, você tem que ser criterioso, você tem que ser um pesquisador. Por quê? Porque a criança aprendendo aquela música, se ela tiver um erro teológico,
né, uma inverdade, uma heresia, a criança vai seguir cantando aquilo. E como nós temos isso nos nossos hinos, tanto para adulto quanto para criança. Então, a música é uma ferramenta poderosa para ministrarmos as crianças, uma ferramenta de ensino, uma ferramenta de desenvolvimento psicomotor e também de desenvolvimento emocional. Muito bom. Mas olha só, nem todo mundo que trabalha com crianças no Ministério Infantil tem dom para cantar. Nesses casos, como essas pessoas podem trabalhar? Quais ferramentas usar? Então, lá na pós, eu falei semana passada que a gente nunca deve trabalhar em equipe. Eu vejo que tem muita gente nas igrejas que se ufana de dizer que está sozinho no Ministério Infantil. Tem algum erro aí. Porque nós somos complemento uns dos outros no corpo de Cristo, não é? Já pensou se todo mundo fosse músico? Se todo mundo fosse bom pregador? Se todo mundo fosse habilidoso com trabalhos manuais? Então, é tão inteligente a questão do corpo de Cristo, porque nós dependemos e devemos suportar uns aos outros, dar suporte uns aos outros. Então, a questão musical é a mesma coisa, não é? Você precisa se equipar de pessoas, de pares de pessoas que complementem o que você não tem. Né? E isso demanda tempo, demanda sentar junto, comer sal junto, tá? E trabalhar. Por exemplo, no dia que essa pessoa faltar, você tem um recurso. Hoje a gente tem CD, tem pendrive, né? Você pode fazer uma bandinha. Agora, nunca dizer assim, eu vou fazer de qualquer jeito essa área, a música, porque eu trabalho sozinho. Então, se você trabalha sozinha, começa a trabalhar em grupo, começa a chamar mais um, pede ao Senhor isso. E Ele vai acrescentando, então, à sua equipe pessoas talentosas para o trabalho. Levar nossas crianças também a criarem. O que a gente vê hoje, né, nesse boom de ministério infantil na internet, que as pessoas querem receitas prontas. E na sua sala, na sua igreja, tem crianças compositoras, não é? E muitas vezes a gente está tolhindo esse talento, porque a gente leva tudo pronto. Os seus juniores, quantos missionários, quantos pastores e líderes são chamados para o ministério nessa fase de junior? Eles têm uma capacidade criativa, inventiva, muito grande. Agora, então, com a internet, com os recursos tecnológicos, explore isso. Ensina um versículo pelo IAEA e manda para casa um desafio de fazer um rap, de fazer uma música, de musicar um versículo, né? Uma história bíblica. E você vai se surpreender com esse protagonismo das crianças. Eles podem fazer. E a música, então, vai fazer parte desse ensino, aprendizagem dentro das questões espirituais. E nesse sentido, até pegando o gancho da sua resposta, quais as competências essenciais para o professor que trabalha com criança, trabalhar música no Ministério Infantil? O que ele precisa ter para ele trabalhar música? Então, você deve perseguir uma boa postura, porque às vezes a gente canta sobre alegria com o corpo falando que a gente está cansado, está triste. Então, a música é pura interpretação, a música com mensagem. Então, se você está trabalhando alegria, então, tem uma postura de alegria. Se você está trabalhando céu, tem uma postura de céu. Adoração, não é? Páscoa, a morte de Cristo, pecado. Então, tudo isso vai envolver, né, essa teatralidade que você vai dar a interpretação dos cânticos. Então, procure ter uma boa postura no ensino, tanto da música quanto em qualquer área de atuação do Ministério com Crianças. Uma outra coisa, veja as suas limitações. Se você tem consciência de que você é desafinado, procure se aperfeiçoar nisso. Você não é a Gabriela que nasceu assim, cresceu assim e vai morrer assim. Você pode melhorar, não é? Então, os professores de música estão aí, né, Marta? Para a gente poder trabalhar com você e desenvolver. Pode ser que você não chegue a ser um solista do teatro municipal, mas você vai afinar. Porque se você tem voz para falar, você tem voz para cantar, não é? Então, essa questão do desenvolvimento, às vezes você vai se bloqueando e aí realmente não aprende. Eu queria só terminar com um versículo, 1 Coríntios 15, 58, que é o
um dos meus preferidos, que diz: quanto ao mais, irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o trabalho de vocês não é vão no Senhor. Então, se você tem uma ideia, se você tem um projeto, se você compõe, se você desenha, né, coloque isso diante de Deus, esse talento, não para a sua glória, mas para a glória de Deus e para abençoar as pessoas. E eu tenho certeza que o Senhor, que começou a boa obra na sua vida, Ele há de completá-la. Amém? Bata o pé, mexa a mão, jogue um beijinho. Pula, pula, roda, roda, fique abaixadinho. Mão no joelho, põe as mãos nos joelhos, na cabeça e nos pés. Senta. E agora sentadinho, conte até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de pé. Agora a gente tem uma entrevistada, né? Uma entrevista aqui com os autores. Estou me sentindo uma repórter por um dia. É muito especial, onde vamos falar sobre o tema Educação Cristã na Infância. Eu quero chamar a Vanessa Magalhães. Vamos receber ela com fortes aplausos? A gente já se abraça de novo. E essa música que está tocando agora é de composição própria. Ela está cantando junto com os filhos dela. Que bênção, né? Que bênção quando podemos criar os nossos filhos no caminho do Senhor. E você fala o seguinte: educação cristã na infância é um assunto pouco discutido nas igrejas atualmente. Eu queria te perguntar por quê? Se é um tema relevante, por que então é pouco discutido? E qual a importância da educação cristã na infância? Então, na época que eu escrevi esse trabalho, foi há 4 anos atrás, eu via que muito pouca importância era dada ao trabalho com crianças. E poucos pastores se interessavam, e líderes de uma forma geral. E mesmo os que estavam na liderança, muitas vezes, não buscavam o conhecimento, né, e a preparação para estar ali. Eu percebi que a gente está num boom assim, de muitos congressos. Eu falei, nossa, eu não sabia que existia tantos congressos infantis. Mas ainda assim eu vejo que muitas vezes a gente fica num campo muito raso. A gente dá muito ibope, talvez, a questão da ludicidade, da alegria, que eu acho que é fundamental, é importante. Mas existem questões tão valiosas que precisam ser observadas no tocante ao trabalho com a criança e que ainda são negligenciadas. E que a gente ainda não fala sobre isso. E são questões fundamentais, que para mim são essenciais. Primeiramente, a questão do conhecimento bíblico, obviamente, né? A mensagem acima de tudo. Mas existem outras questões concernentes à infância, a essa fase da vida humana. Eu fico pensando, se a estimativa de vida, vamos colocar aqui do brasileiro, é aproximadamente 80 anos, e a gente tem 12 anos, teoricamente, aí da infância, para essa formação, para esses primeiros anos da formação. É um período curto, como a Keila deixou claro aqui, em relação a toda a vida de um ser humano, se ele viver dentro dessa expectativa de vida. É curto esse tempo. A gente precisa aproveitar esse momento. E existem coisas tão fundamentais, né, como a gente estava conversando, que a igreja ainda está pecando, está deixando a desejar. Então, nesse aspecto, assim, eu acho que a gente tem aí, graças a Deus, um movimento em prol da infância. Eu tenho gostado do que eu tenho visto, mas eu acho que a gente pode melhorar. A gente tem que trazer mais, a gente tem que trazer questões mais efetivas, mais profundas, da necessidade da criança. Com a globalização, o avanço da tecnologia e a velocidade da informação,
A sociedade tem bombardeado os pequeninos que, inclusive, hoje vivem conectados, né, com influências do humanismo, do ateísmo. Não é raro você ver um adolescente falando que é ateu, que não crê em nada. E tem bombardeado muito. No seu livro, você fala sobre as influências como pluralismo, relativismo, humanismo, e explica um pouquinho de cada uma dessas influências, dessas cosmovisões. E fala o seguinte, na página 19, essas influências não estão apenas fora da estrutura eclesiástica, mas podem estar presentes e influenciar qualquer pessoa que não esteja debruçada constantemente sobre a palavra de Deus. Ou seja, ela pode também estar presente na igreja, certo? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Como essas cosmovisões aparecem e se filtram na igreja? É verdade. Não é difícil a gente perceber isso. A gente tem essa cosmovisão, de fato, influenciando toda a sociedade, o homem como centro de todas as coisas sendo feitas em função do homem. E quando a gente pensa no reino de Deus, eu sempre falo isso, às vezes, quando eu converso com as professoras de Ministério Infantil em treinamentos. Tudo que a gente faz a respeito do reino de Deus, existe um rei. E como já foi colocado aqui, até pelas outras entrevistadas, é dele que parte. Tem que partir do Senhor. A visão, as estratégias, o desejo. A gente tem que parar, muitas vezes, de fazer as coisas porque todo mundo está fazendo e pensar na realidade da nossa comunidade, na necessidade vigente naquele lugar. Observar, conhecer as nossas crianças, a realidade vivenciada pelas nossas crianças e pedir ao Senhor estratégias de intervenção sobre as necessidades que elas estão vivendo naquele momento. O que as minhas crianças precisam agora, Senhor? O que o Senhor deseja que seja feito por elas nesse momento? Me dirige, me ajuda. Lança a mão, obviamente, do que tem sido feito de uma forma geral, das ideias, como já foi colocado aqui, é legal, mas a gente não pode perder isso. E a questão dessas influências está justamente na gente perder Deus como centro, Deus como primeiro, Deus como a origem de todas as coisas. E aí a gente, ao invés de focar em Deus, na vontade de Deus, a gente foca no homem, na vontade do homem. E às vezes, como eu estava falando aqui, às vezes de questões fundamentais, é que a gente às vezes se preocupa mais com o que a criança quer do que com o que ela precisa realmente. E isso é influência do humanismo, que coloca o homem no centro de todas as coisas. O homem precisando ter as suas vontades satisfeitas para ser atraído, né? Por isso, estar aqui porque ele tem a sua vontade satisfeita e não a sua necessidade real. Deus não está preocupado com vontades. Ele pode até satisfazer as nossas vontades em algum momento, se elas estiverem alinhadas à vontade dele. Mas a grande preocupação é com as nossas necessidades. Qual é a maior necessidade de todo ser humano? É conhecer o Senhor, conhecer a sua salvação. E isso precisa ser o cerne, isso precisa ser o centro de todas as nossas intervenções, de todos os projetos voltados para a igreja e também para o ministério com crianças. Então, a gente pode se perder no modismo. A gente tem que focar naquilo que é a vontade de Deus para a criança. Então, cuidado, o relativismo. Tudo é relativo. Mas isso é só mais uma coisa. É a moda, é o modismo entrando na igreja. É a gente deixando de passar tudo pelo crivo da palavra de Deus. Se a gente não estiver constantemente debruçado sobre a palavra de Deus, examinando as Escrituras, influenciadas pelo Espírito Santo, a gente muitas vezes deixa passar. Culto não é feito para o homem, o culto é para o Senhor. O culto é para o Senhor. E aí, muitas vezes, nos nossos planejamentos, a gente vê as equipes sentarem, sequer pararem, jejuarem, orarem previamente para saber, Senhor, me mostra. Me mostra. Gente, o homem espiritual, ele discerne espiritualmente. Ele precisa do Espírito Santo para enxergar. Ele precisa olhar com os olhos de Cristo. Com os olhos de Cristo, me ajuda a enxergar o que o Senhor deseja que seja ministrado sobre a vida das nossas crianças,
hoje e me dá a estratégia ideal para aplicar a tua vontade. Como selecionar as pessoas para trabalhar no Ministério Infantil, se nem todos os voluntários são vocacionados? Isso é um tema que não está nesse livro, nem vai estar na segunda edição, vai estar no próximo livro. É porque quando eu lancei, algumas propostas vieram de ministração, mas na minha antiga igreja, na igreja que eu fui educadora cristã, eles me pediram esse tema, voluntário vocacionado. Eu falei, nossa, mas eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? Aí eu fui estudar sobre ser voluntário ou ser vocacionado. E nem todo mundo começa como vocacionado. Às vezes a gente começa como voluntário. Eu me apresentei como voluntário. Neemias foi um voluntário. Ele foi um voluntário. O que é o voluntário? É aquele que vê a necessidade e ele se auto-apresenta para a obra. Isso é um voluntariado. Eu me apresentei. E o que é o vocacionado? A palavra vocação vem de evocar, de chamar. O vocacionado é aquele que sabe que é chamado. Isso aí já é mais, né? Profundo, porque, gente, não tenta relutar quando você sabe para o que você vê, que Deus já falou com você. Se você relutar, só é pior, você só se machuca mais, porque não tenta relutar com isso, sabe? Porque a vocação é algo, porque você vai dar todas as desculpas para Deus e Deus vai dar sempre alguma coisa para falar com você. Foi assim com Moisés, quando ele viu a sarça e ele começou a colocar vários empecilhos. Foi assim com Jeremias, foi assim com Isaías. Eu sou impuro, Senhor. Não. E assim, não adianta. Mas assim, todos nós, de uma certa forma, de alguma forma, talvez alguns já saibam, já cheguem sabendo da sua vocação. A gente se apresenta como um voluntário, mas mesmo sendo um voluntário, a gente não tem o direito de fazer de qualquer maneira. Bom, sem mais delongas, agora eu quero chamar os próximos entrevistados aqui, que são dois, né? Um casal. Ele é professor de matemática, né? Formado em matemática, e ela é pedagoga, mais uma pedagoga. Juntos, eles são professores evangelistas de crianças, são professores também do IMC e são autores do livro Pais Cristãos. São papais do Benjamin, que está aqui, vai estar correndo aqui de vez em quando. Vamos então receber com fortes aplausos Marlon e Cíntia Spilari. Consagrar meu lar a ti. Bom, a gente tem falado aqui sobre educação cristã ao longo do dia, sobre os desafios do Ministério Infantil, né? Eles são pessoas que falam e trabalham com a educação cristã e com o Ministério Infantil e escreveram um livro, Pais Cristãos. E eu queria perguntar para vocês, o que a Bíblia ela diz sobre a instrução dos filhos? Amém. Tem 2 capítulos, né, que falam sobre isso. A gente tem um capítulo dedicado a Provérbios e Salmos e um dedicado a Deuteronômio. E um trabalho que ele pediu para a gente fazer era isso, falar sobre evangelização de crianças baseado nesses livros. E eu fiquei com Provérbios. E eu meditei em alguns textos de Provérbios. E logo, já no primeiro capítulo de Provérbios, já fala uma coisa, que foi que me saltou os olhos. Eu fui pesquisar mais. Aí, desse capítulo 1, versículo 8 de Provérbios, eu fui para Efésios. E a gente, pesquisando sobre os textos, sobre as palavras específicas lá no original, e quando a gente vai falar também com a igreja, a gente fala sobre isso, que a maior responsabilidade em evangelizar um filho, em levar o filho a Cristo, é do pai. Só que a sociedade hoje, até mesmo na igreja, coloca toda a carga, toda a culpa em cima da mãe. A mãe tem que fazer. Aí, se o filho se desvia, a culpa é de quem? É da mãe. Mas a palavra de Deus em Efésios, lá no original, vou ler aqui, posso ler? Efésios 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai, tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra.
E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-nos na disciplina e admoestação do Senhor. Aí eu fui procurar no original, né? Esse pais aí, infelizmente, na língua portuguesa, nos confundem. Porque pais aí, a gente acha que está se referindo a pai e mãe. Mas lá no original a palavra é patera. E patera é referente ao homem. Então aqui está dizendo que o pai, o homem, ele precisa criar o seu filho, precisa instruir o seu filho. Aí quando eu descobri isso, a responsabilidade é muito maior para mim. Porque eu tenho um filho. E eu que preciso levá-lo a Cristo. A Cíntia é minha ajudadora, minha auxiliar. Tudo que eu ensinar ao meu filho Benjamin, ela também vai estar lá inculcando também, porque a palavra de Deus fala que a gente tem que inculcar. Lá em Deuteronômio. Imprimir na alma da criança. A palavra inculcar se refere a isso. Imprimir as leis do Senhor. Ensinar. E eu, como pai, tenho a maior responsabilidade. E isso é forte. Porque a gente acha que é as mães que precisam fazer isso. As mães que são ordenadas a fazer isso, mas não. Porque se a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Se eu sou cristão, eu tenho que obedecer a palavra. E eu preciso cumprir. Aí lá em Provérbios, no capítulo 1, versículo 8, fala também da mãe, que a mãe também tem que ensinar. Mas a maior responsabilidade é minha. Mas, se eu não fizer isso, se eu não for o sacerdote do meu lar, aí a mãe vai ter que fazer. Temos o exemplo de Timóteo. Temos o exemplo lá de Timóteo. Que a mãe de Timóteo, a avó de Timóteo, que instruiu Timóteo. Então, a gente falou um pouquinho sobre isso, né, em 2 capítulos, sobre essa base bíblica, né, da evangelização dos filhos. E é algo que a gente, toda igreja que a gente vai, a gente precisa falar sobre isso. Porque muitos desconhecem sobre isso. Às vezes, pode até conhecer, mas não quer fazer. Não quer realizar aquilo que a palavra de Deus está mandando, né? É verdade, a gente lê, né? Então, é uma responsabilidade para os pais. Então, a gente toma para a gente. Eu mesmo, quando estava lendo o livro deles, eu fiquei... Ih, caramba, que observação. Eu aprendi, né? Não que a mãe não tenha responsabilidade, mas ali ele chama a atenção, ele vai lá, pesquisou, né? E chama a atenção da responsabilidade dos pais. Agora, quais os desafios que a gente tem se hoje a gente vive numa sociedade onde a figura paterna cada vez mais está sendo exterminada, vamos dizer assim, né? Porque por conta das novas famílias, novas composições de família, muitas vezes famílias, casais divorciados, e aí o filho fica com a mãe, então a mãe assume toda a responsabilidade. Qual o desafio para a igreja concernente a isso? Aí entra a igreja. Porque se os pais cristãos não fazem isso, a gente precisa fazer. Aí a responsabilidade é com a gente, né? A responsabilidade de levar crianças a Cristo, tendo pais cristãos ou não. Lá na nossa igreja, a maioria das crianças que têm pais cristãos, elas foram evangelizadas por nós. Poucas. Eu posso até dizer nenhuma. Criança que tem pais cristãos foram evangelizados pelos pais. A gente que evangelizou. E essa questão dessa responsabilidade nossa é muito grande. A gente sabe que a responsabilidade de ensinar é dos pais. Ensinar os filhos do caminho é dos pais. Ou seja, evangelizar e discipular aquilo que a gente faz enquanto professores, essa responsabilidade de quem? Dos pais. No entanto, o que a gente vê hoje é que os pais terceirizam a evangelização e o discipulado dos seus filhos para a igreja. E por que isso acontece? Entra no caso de preguiça. Eu acho que é preguiça. Começa também pela visão, né? Porque a gente vê muito isso na fala, né? Eu até falei com o Marlon,
Teve uma criança que se converteu há pouco tempo, e quando eu fui falar para a mãe, tipo assim, não deu valor nenhum. Então, o que a gente vê muito? São pessoas que querem esperar ficar adolescente, aí sim, para fazer o convite para o filho, para despertar o filho para o Senhor. Eles querem ver as crianças levantando as mãos, chorando na presença do Senhor, falando em línguas. Eles querem ver isso. Mas como que vão ver isso se as crianças não nasceram de novo ainda? Né? Exatamente. Pode até acontecer, como já aconteceu algumas vezes. As crianças, por si só, fecharem os olhos e começarem a orar. Isso por si só, ajoelhar e começar a clamar. Exatamente. Só que eles querem ver isso da forma que eles veem no culto dos adultos. O culto dos adultos é aquela coisa, né? Levantar de mãos e tal. Tudo bem, eles podem fazer isso, não tem nenhum problema. Eu faço isso. Mas eles querem que as crianças também façam. Só que como? E o que eu acho também, gente, mulheres me perdoem, mas a gente trabalhar fora, isso dificulta muito a criação dos nossos filhos. A gente vê, né, Marla, assim, como as crianças, principalmente, estão carentes. Carentes de atenção, carentes de alguém que brinque ali com eles. Os pais, então, nem se fala, né, Marlon? Então, assim, homens no Ministério Infantil é muito importante. A atuação de vocês. Marlon é o tio mais querido. Eu posso fazer tudo no culto, mas no final eles sempre vão correr para o Marlon, porque ele é o tio Marlon. Eles veem em Marlon a referência de um pai, né? E a gente vê nisso tudo o quê? Eu penso muito nisso. Por que as pessoas adoram tanto uma imagem de uma mãe? Porque, às vezes, a mãe, você adorar uma mãe, é melhor do que adorar um pai que é ausente. Então, começa por nós a mudança, né, de tudo, da adoração, em tudo. Não é fácil. Tem dia que a gente chora, quer desistir, mas é o Senhor, né, que sustenta, nos dá a direção. Somente Ele. Isso é um desafio da nossa sociedade atual, né? Fruto da mulher que vai para o trabalho, que deixa seu filho na creche, enfim. E aí, a gente falando sobre isso, a gente pensa na questão da importância da parceria entre o Ministério Infantil e os pais, porque você falou preguiça, né? Muitas vezes até por ignorância, porque achar que é a obrigação mesmo da igreja. Não sabe. E aí, quando você começa a fazer um trabalho eficaz, um trabalho que vai lá, que é mudança de mentalidade, né? Muitas vezes da liderança, né? E de todos aqueles que estão ao nosso redor, porque essa é uma situação que ele está colocando aqui deles e que muitas igrejas passam, né? É comum a muitas igrejas. E eu queria perguntar para vocês como a gente pode trabalhar com a família, como vocês agora, assim, palestrando em igrejas, sempre estão levando essa questão dos pais, né? Que é uma bandeira que a gente precisa levantar na igreja, porque os pais precisam ser educados, ensinados. Então, muito fácil, como eu falei aqui, a gente querer que os nossos filhos façam, vocês falaram, querer que o filho levante a mão. Mas como ele vai fazer isso? Né? Se a gente não ensina, se a gente não adora, se a gente não prioriza. Essa questão de falar aos pais, a gente geralmente faz o encontro Pense Laranja. Então, Pense Laranja, a gente fala dessa importância, né, da criação dos filhos nos caminhos do Senhor, e a responsabilidade do pai, a responsabilidade da mãe, para que eles caminhem junto com a igreja. Não é somente a igreja ajudar a evangelizar, a discipular. O papel da igreja é complementar o da família. Então, a gente fala sobre isso nesses encontros. O laranja, né, representa a junção do amarelo, né, que é a luz do mundo, que vem ser a igreja, e o vermelho, o sangue, né, o laço sanguíneo da criança, dos pais. Então, juntando os dois, dá o Pense Laranja. Ela é autora do livro Mala de Ideias.
Quero convidar aqui, vamos receber com fortes aplausos, Flávia Grégio. Olho pra terra, olho pro mar. Amém. Essa também é uma música de autoria da Flávia, né? E ela já entrou no ritmo, que amanhã é Dia das Mães. Bom, gente, então estamos aqui com o livro Mala de Ideias. E aí, a criatividade, ela é um presente de Deus para todos nós, para a humanidade, né? Deus nos fez seres criativos. Só que tem pessoas que são mais criativas e outras nem tanto assim, né? E ainda existem aquelas pessoas que não se acham nada criativas. Você é uma pessoa muito criativa, né? Você escreveu uma mala de ideias pra gente. E aí eu queria perguntar para você como ser criativo e por que ser criativo no Ministério Infantil? Bom, a criatividade, ela tem cheiro de novidade, né? Então, se a gente ficar na mesmice, a criança fica assim, eu vou lá, eu já sei o que a tia vai fazer. Então, a criança, ela tem que sair. É igual você dar um brigadeiro pequenininho para a criança e falar assim, gostou? Então, vai ter mais. Ele tem que ir com gostinho de brigadeiro para casa, querendo mais. Então, quando ela vem para a sala de aula, quando ela vem para o Ministério Infantil, ela tem que sair daqui, uau, o que a tia vai inventar na próxima aula? Então, a gente tem que despertar isso na criança. A criatividade, ela tem cheiro de novidade. Qual vai ser a novidade da próxima aula? Isso é muito importante. Como você disse aí, todos nós somos criativos porque somos imagem e semelhança do Senhor. Então, nós herdamos do Senhor. Por que uns têm e outros não? Porque alguns exercem mais do que os outros. Então, assim, por que a gente tem que ser um eterno apaixonado do Ministério Infantil? Todos aqui já tiveram apaixonados, né? E quando a gente está apaixonado, a gente fica assim, ai, meu Deus, não vejo a hora de encontrar com ele. E pega o telefone e fala assim, desliga você. Não, desliga você. Não, você primeiro. Então, vamos desligar junto. 1, 2, 3. Não desligou, né? Então, você fica o tempo todo querendo estar perto da pessoa, pensando na pessoa. Então, nós temos que ser eternamente apaixonados pelo Ministério Infantil. Você que é apaixonado, você anda na rua, olha uma vitrine e fala, nossa, que vitrine legal, dá para eu fazer no culto do Dia das Mães. Nossa, você anda no Mercadão e fala assim, uau, olha só as cores, gente. Quais as cores do Plano da Salvação? Você fica tão apaixonada, pensando naquilo o tempo todo, que tudo que você vê Ministério Infantil. Então, você acaba exercendo mais a criatividade do que os outros. Olha, o exemplo foi um exemplo criativo, não foi, gente? E eu até tinha escrito aqui, eu arrisco dizer que se não fosse Mala de Ideias, o livro da Flávia, eu sugeriria uma injeção de criatividade. Por quê? Veja bem, além dos roteiros, aqui tem programação para culto de janeiro a dezembro. Tem 100 sugestões de temas para culto infantil, com referência, com dicas de ornamentação, mas ela coloca as sugestões, as referências bases, é uma deixa para a gente ir pesquisar. Não está pronto. Então, é uma mala de ideias mesmo, uma injeção de criatividade. Eu achei bem interessante falar sobre isso, porque me despertou isso ao ler esse livro, né? Ela fala de criatividade logo no início e ela dá uma injeção para a gente de criatividade. Hoje, com a velocidade da informação, as pessoas compartilham materiais muito rápido. Existe muito material pronto. E isso é muito bom, porque representa um avanço da literatura cristã infantil. No entanto, uma galera gosta muito, você até fala Ctrl+C, Ctrl+V, ao invés de pedir orientação do Espírito Santo. Ela seleciona o material, ao invés de pedir a orientação do Espírito Santo para selecionar o material que vai usar, estudar, pesquisar, vai lá no grupo do WhatsApp perguntar, gente, alguém tem uma pregação sobre o tema tal? E aí quer aquele material pronto. Quais os males disso? Então, hoje a gente está vivendo uma geração fast food, né? As pessoas querem tudo pronto e tudo rápido. E se você não responder na hora que elas querem, elas são mal criadas com vocês, tá? Tem isso. Eu recebo umas mensagenzinhas mal criadas de vez em quando, porque acha que a gente faz nada da vida, né? Só fica ali ajudando as pessoas. A internet, o avanço da internet, grupos de WhatsApp, Facebook, foi muito bom. Só que isso tornou alguns professores um tanto pouco preguiçosos para pensar.
Então é mais fácil ter alguém pensante, eu vou lá, só pego e faço, do que eu pensar. Então as pessoas estão deixando de lado a busca, a perguntar a Deus o que Deus quer. Um exemplo muito claro é temas de culto infantil, congresso infantil. Culto e congresso, você tem que fazer com o tema com que as suas crianças da sua igreja estão precisando. Qual a necessidade daquele grupo? E não o que está na mídia. Então as pessoas hoje não se baseiam no que Deus quer falar, se baseiam o quê? Na ornamentação. Eu não quero falar que Deus é bom, mas eu quero falar algo que tenha a ornamentação do Lego, por exemplo. Então, primeiro pensa na ornamentação e depois no tema. Então, isso tem ficado... Isso é triste. Por quê? Porque nós estamos oferecendo para as crianças comida pronta. E comida pronta não é bom. Você compra uma comida congelada quando você está com pressa. Você dá miojo, por exemplo. Você dá macarrão instantâneo para o seu filho quando você não está afim de fazer comida, quando você não tem as coisas para fazer comida. É coisa rápida. Mas macarrão instantâneo tem vitamina? Nenhuma. E a gente tem coragem de dar macarrão instantâneo todo dia para as nossas crianças, todo fim de semana? Não. Só que tem muitos professores fazendo isso. Ao invés de preparar uma lição bíblica com conteúdos, um alimento saudável espiritualmente, teologicamente, as pessoas estão dando sempre comidinhas instantâneas para as crianças. O que tem acontecido? Desnutrição espiritual. Nossas crianças estão crescendo crianças doentes, que não conhecem a palavra. E aí, no primeiro vento, quando o apóstolo Paulo fala, né? Primeiro vento de doutrinas, eles são levados. E aí as crianças chegam nas escolas e recebem conflitos de coisas que não são da Bíblia e não tem como lutar por aquilo. Por quê? Porque aquilo elas não conhecem. Só sabem as 10 mais da Bíblia. É sempre as 10 historinhas, né? Sempre as mesmas coisas. Como trabalhar a questão de inclusão no Ministério Infantil? Então, na realidade, quando a gente pensa em inclusão, a gente sempre trata assim, ó, eu vou trazer a criança para incluir na sala. Na realidade, nós temos que levar a sala para incluir a criança. É ao contrário. Quando a gente vai trabalhar com crianças que precisam de necessidades de atenção especial, nós temos que, primeiramente, conhecer a criança. Né? Porque, às vezes, a gente fala assim, tem uma criança ali que ela é autista, vou levar ela para a sala, eu vou incluir ela. Você tem que conhecer a criança. Um dos princípios do pastoreio infantil é você conhecer a sua criança, saber a dificuldade dela, saber as limitações dela. Eu tive uma experiência na nossa igreja que tinha um cadeirante lá, ele era autista, e eu vi aquilo, eu falei, nós vamos colocar, vamos levar eles para a sala. Levamos ele para a sala. Quando chegou lá, era a turma de juniores, estava tendo gincana bíblica, né? Imagina uma gincana bíblica assembleiana, né? Aquela gritaria toda. O que aconteceu com o menino? O menino deu uma crise de choro lá dentro e tivemos problema. Então, é importante você conhecer a criança. A gente fez um projeto, que é o projeto do NIC, que é esse projeto aqui. Já pode aproveitar e abrir a mala, tá? Já tá contigo. Esse projeto aqui é o projeto, ele é baseado num livro chamado Me Dá um Abraço, que é do Nick Vujicic, que vocês já devem com certeza ouvir falar dele, que ele é australiano, que nasceu com tetramélia, sem braços, sem pernas, e ele é filho de pastor, né? E ele disse para Deus que só iria aceitar Jesus como Salvador na vida dele quando ele entendesse por que ele nasceu desse jeito. E aí nós pegamos esse livro, que tem o título Me Dá um Abraço, e ele fez esse livro porque uma criança chegou perto dele e pediu um abraço. E ele falou assim que não sabia como abraçar aquela criança, porque abraço precisa do braço. E a criança de 5 anos colocou as 2 mãozinhas para trás, encostou no peito dele e disse assim, o verdadeiro abraço é aquele que encosta coração com coração. 5 anos, gente. E aí ele fala sobre bullying, a importância do abraço e tal. Então é um projeto que dá para você trabalhar dentro da sala de aula, dentro em escola, quem trabalha com escola, onde a criança ela entende o princípio da individualidade, o princípio da soberania de Deus, o serviço, né, a mordomia, você servir o outro, o caráter. Então é um trabalho maravilhoso. Então, para você incluir a criança, você primeiro precisa conhecer a criança e trabalhar as crianças da sala de aula, para poder elas receberem essas crianças. Tá? Então, eu trouxe aqui algumas ideias para vocês.